Agora sim, sem café a live não começa. Vamos aguardar o pessoal chegar. Vamos aguardar a convidada chegar. Boa noite, Alfredo. A convidada já chegou, mas ainda vou enrolar um pouco até encher um pouco mais de gente para colocar ela aqui. E também eu quero fazer uns anúncios aí pra galera. Eu tô há algum tempo aí sem fazer live, mas agora eu já agendei várias e vamos começar a nova temporada de lives. Já tem 4 lives já marcadas. Essa agora do vulcão, vai ter outra sobre a peregrinação da padroeira, vai ter das Ilhas Maldivas e vai ter uma segunda parte daquela live sobre a ayahuasca que o Oscar fez. Vai vir o Oscar e o amigo dele da Austrália para falar de engenharia espiritual e técnicas xamânicas. E vai enchendo de gente. E vamos começar a live. Pessoal, se tiver pouca gente na live, não repara, porque com esses negócios aí de vídeo de toque-toque, fuque-fuque, o canal ficou meio falido. Mas foda-se, vamos fazer essa live como se fosse para 1000 pessoas. Vamos chamar a convidada então. Estamos conectando com a Carla Barreto. Opa, eu tenho que abaixar um pouquinho para aparecer minha cara aqui. Me vê? Agora sim. Fala alguma coisa, deixa eu ver se eu ouço você. Você está me ouvindo? Você me vê bem? Ótimo. Tá, tô ouvindo. Tá ouvindo meu áudio? Perfeito. Então vou fazer a abertura da live. Estamos no ar com mais uma live no canal da Zinetuno. E hoje vamos falar sobre vulcões. Eu chamei ela, que ela tem um canal Vulcões e Viagens, que é tudo sobre vulcões. Ela é a vulcóloga Carla Barreto. Boa noite! Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Obrigada pelo teu convite. Estou bem feliz de estar aqui conversando contigo sobre duas coisas incríveis: vulcões e viagens. E eu vou te falar que eu sou apaixonado por vulcões. Não vulcões especificamente, em lava. Sim. Desde criança eu gosto de lava. E em 2019 eu vi uma lava pela primeira vez na vida. E quero ver outras. Onde tu viste? No Ertaali, lá na Etiópia. Sim. Que agora está em guerra, não dá para ir mais. Sim, mas para sempre, né? Tu tiveste sorte. Fui na Rambita. Vamos começar então, Carla. Primeiro você começa aí falando do seu trabalho, desse seu Instagram sobre vulcões, que eu nem sabia que existiam desse. Eu fui pesquisando, escrevi vulcões e apareceu o seu. Sim. Na verdade, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. Comecei com uma disciplina chamada Introdução à Vulcanologia. A ideia era começar a falar de vulcânica para quem nunca tinha ouvido ou tinha algum conceito assim. E aí eu abri para Geologia e Geografia. Então são os meus alunos. E a gente começou com a história assim: vou criar um Instagram sobre vulcões, porque eu gosto de viajar e gosto de viajar para vulcões. E aí cada aluno ficou responsável por fazer uma pesquisa sobre um vulcão e publicar na página. Então, se vocês entrarem lá, Vulcões e Viagens, vai ter... Cada post é feito por um aluno, né? Então, ele faz tudo, faz um vídeo, faz reels, faz stories, faz o negócio todo. Então, a ideia é a gente levar a vulcanologia para mais pessoas. Pessoas que não têm nada a ver com geologia, sabe? Então, esse é nosso objetivo, assim. Mas isso aí foi um trabalho, mas agora está de forma contínua. Você está postando conteúdo sempre, o negócio engrenou, Sim. então. Sim, a gente começou mais ou menos em junho. Primeiro era uma disciplina, depois virou um projeto de extensão. Agora é um projeto de extensão. A gente tem outro projeto de extensão agora que vai começar quando esse terminar. Então a ideia é a gente ir trazendo cada vez mais para uma linguagem menos acadêmica, menos científica, digamos assim, mais aberta, né? Porque a gente começou a ver que tem muito termo técnico e as pessoas não entendem. Então a nossa ideia é
deixar mais popular a coisa, assim, né? De uma coisa que todo mundo gosta, que é vulcão, né? Sim, sim. Aqui vai ter que ser popular, porque vulcão é uma coisa que eu sou leigo ainda. Eu vou ficar um pouco menos leigo agora Sim. depois da live. E o pessoal também não entende muito. Me fala primeiro, assim, já que você falou da parte técnica, vamos começar assim, falando mesmo a parte científica. Como é que se forma um vulcão? Por que que ele para ele entra em erupção, depois dorme? Dá uma explanada assim para a galera entender mesmo a origem dos vulcões. Aí depois a gente entra na parte de viagens. E Que é uma no boa. final, né? Quem assistir até o final da live vai ver se vai ter tsunami no Brasil ou não vai. Vamos deixar para o final essa. Então, se a gente fala assim quando a gente pensa em vulcão, primeira coisa, pensar em vulcão, a gente sempre tem na cabeça aquele cônico, simétrico, né? Bem no nosso imaginário. Esse é um tipo de vulcão. Existem, né, vários tipos de vulcões. Então, se a gente pega a origem, né? Ele começa na origem da Terra. Então, a gente tem vulcão desde lá no início, né? E ele foi evoluindo. Então, um vulcão, a gente costuma colocar que é assim, é como se fosse a Terra respirando. Vamos pensar dessa maneira. Então, a Terra dentro é quente. E esse calor tem que ser liberado de alguma maneira. E ele é liberado através dos vulcões. Então, quando tem uma erupção vulcânica, daquela boca do vulcão sai gás, sai lava, sai erupção explosiva, né? Sai várias coisas. Então, aquele gás que sai é uma maneira de dissipar, né? De liberar essa energia. Então, os vulcões, quando a gente pensa em qualquer tipo de vulcão, ele vem de um local, que é o magma. Então, tudo começa no magma. Então, o magma, se vocês lembrarem, já viram vídeos, é aquele material incandescente, né? Amarelo, avermelhado, assim. E onde é que ele se forma? No manto. Então, a gente tem 3 camadas na Terra: crosta, manto e núcleo. Saindo, né, da superfície crosta e vai entrando. Então, o magma ele é gerado no manto, e o magma, quando a gente vê ele para os lados, assim, de onde ele está, ele é muito mais leve. Então, o magma não quer ficar onde ele foi formado. Ele tem que subir, ele tem que ir para a superfície. Então, o magma, quando ele se forma, ele vai tentando achar algumas maneiras de escapar, né? E a forma que ele consegue, algumas vezes, é escapando para a superfície na forma de vulcão, né? De erupção vulcânica. Então, de uma forma geral, vulcão e como é que ele se forma seria isso. Quando o vulcão se forma, o material sai do vulcão, tem 2 maneiras, que vocês já devem ter visto vários vídeos, tu já deve ter visto esse tipo de vulcão. Tem 2 maneiras, ou sai lava, que é o que tu viste, né? Sim. Posso fazer um apêndice? Porque é uma pergunta pontual do que você falou, para não ficar no esquecimento. Claro, claro. Tem um núcleo, que é fogo puro, né? Modo de dizer. Tem essa parte do meio, como é que se falou o nome? Manto. Manto Então, terrestre. então a lava que sai do vulcão, ela não vem do centro da Terra. Ela vem desse manto, da parte do meio. Acho meio. Eu imaginei, será que eles vão entender? Eu imprimi aqui um negócio que eu posso mostrar, que eu acho que fica mais fácil. Posso mostrar? Manda ver. Ó, trouxe aqui bem explicativo, ó, bem professora. Ó, camada crosta, a crosta, mais externo. Todo esse laranja aqui é o manto, que é daqui que vem o magma. E aqui, amarelinho, né, é o núcleo. Então, não vem do núcleo, vem dessa parte daqui do manto, esse magma, né? Como é que ele é gerado. Show. E posso ainda com mais uma pergunta? Desculpe te interromper aquela hora. Sim, Você falou que isso é um respiro da Terra, quando fica muito quente. O que faz dentro da Terra ficar muito quente? Seria o Sol, a época do ano que entra o Sol? Isso eu não entendo, assim, que fatores que fazem ficar muito quente para ela expelir isso aí? isso é bem legal de tu perguntar, sabe? Porque a gente pensa no Sol como uma das coisas mais quentes, mas o Sol, ele só tem influência, vamos colocar assim, superficialmente. Esse calor que vem da Terra, ele é gerado de outra forma. Dentro da Terra, entrando, né, nas camadas, a gente tem elementos químicos.
E alguns determinados elementos químicos, eles não são estáveis. Eles existem, mas eles querem mudar para outro. Então, quando eles mudam, eles liberam calor. E existem vários desses elementos dentro da Terra. Então, essa mudança de um para o outro faz com que a gente gere calor. Então, é esse calor dentro da Terra que deixa ela aquecida e aí isso, né, depois transforma e vira magma para cima. Então, agora você pode continuar, que eu te interrompi. Tá. Posso? Manda ver. Eu acho que... eu ia só falar, eu acho que só complementando a pergunta, existe... Quando um vulcão entra em erupção, existe duas maneiras de produto. Existe lava, que é o que a gente está vendo, a gente vai falar depois sobre Cumbre Vieja, que está todo mundo falando de tsunami, essa história de tsunami. O que a gente está vendo nos vídeos agora é lava. Depois eu falo mais, mas assim, a lava da magma vira lava e escorre no terreno. Ela vai, né, se movimentando. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando gera grandes explosões vulcânicas. Então, existem duas maneiras de um vulcão gerar. Ou ele gera lava, ou ele gera erupção explosiva. Às vezes, ele gera as duas. Né? A gente tem ali de onde está, né, o vulcão. Aí existe. Aquele que você mostrou a foto que tinha um monte de fumaça branca é um dos dois tipos de erupção, certo? Isso. A gente chama erupção explosiva. Consegue me ouvir bem? Agora tá perfeito. Espero que continue assim. Sim. Então, vou mostrar de novo. Vejam. Estão vendo essa? Estão vendo, né? Essa é um tipo explosiva. Então, tem uma erupção e a grande característica desse tipo de erupção... Vejam. Aqui eu não consigo me movimentar bem, mas assim... Vejam a altura disso. Isso aqui, dependendo da erupção, chega a 10, 20, 30, 40 quilômetros, quando é um vulcão muito explosivo. Esse é um tipo. O outro tipo, que é o que a gente está vendo agora no Cumbre Vieja, que é isso que a gente vai falar depois, é esse outro tipo aqui, vejam. Vou aproximar. Isso que vocês estão vendo avermelhado, isso é lava. A lava que o Denis falou lá no início. Então, essa colunazinha que vocês veem saindo da boca do vulcão, isso é pequeno, tem 5 metros, dependendo do tipo de erupção. Então, vejam que quando a gente fala vulcão, já sabemos de cara que dá para formar duas coisas diferentes, pelo menos, né? Assim, a princípio. E qual que é o critério? É o material que sai ou é a pressão? O motivo de formar um ou outro? Então, tem dois motivos gerais. O primeiro motivo é onde o vulcão está. Então, existem alguns locais na Terra em que forma vulcão, que é mais desse tipo aqui, e tem outros que forma desse. Além disso, a gente tem um outro fator que é a água. Dentro do magma tem elementos químicos e água. Então, quanto mais água tem esse magma, mais desse tipo explosivo aqui eu vou ter. Quando tem pouca água, eu tenho mais desse outro aqui. Então, digamos assim, são os dois critérios, sabe? Principais. Mas então, um vulcão, geralmente, ele só tem uma característica de erupção. Ou o mesmo vulcão, ele pode ter duas diferentes? Pode ter duas. Ele pode começar com explosivo e depois passar para um outro tipo de vulcanismo, que é esse derrame de lava. Tem outros tipos, por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui é no Havaí. Havaí e Islândia são dois locais que tem esse tipo aqui. Então, lá não se tem essa mudança de explosivo e lava. Tem outros vulcões, por exemplo, na nossa costa da América do Sul. A gente tem a placa da América do Sul, ali os Andes, né? Então, Chile, Argentina, Peru. Algumas vezes os vulcões que tem lá, eles podem mudar. Eles começam de um tipo e viram para outro, né? Então, depende de alguns fatores.
Aí eu não sei se eu mostro umas figuras. Eu trouxe várias figuras, gente. Mas aí vai depender do que o Denis quer que eu mostre. Então pode falar, Denis. Como seria? A outra figura é do quê? Já que tu insiste, eu vou mostrar. É porque assim, a gente estava falando de formação de vulcão, né? Então é importante que a gente fale de uma coisa que está muito ligada a vulcão, embora talvez as pessoas não associem, que é a tectônica de placas, as placas tectônicas. Então, um tipo de erupção, né? Então eu trouxe aqui um mapinha clássico das tectônicas de placas. Vocês veem aqui? Então, eu vou mostrar duas coisas só para a gente se localizar, tá? A gente está aqui com América do Sul, toda essa placa aqui da América do Sul e a placa da África. Então, a gente tem um lado da América do Sul, África. Então, por que eu estou mostrando isso? Só para a gente ter uma noção do seguinte: se eu tenho um vulcão e esse vulcão está localizado aqui no meio, ó, no meio do Atlântico, eu vou ter um tipo de vulcão que não é tão explosivo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Meio do Oceano Atlântico, subo, bem aqui, ó, tá a Islândia. A Islândia é essa que está tendo as erupções. Então, aquele tipo formando lavas é porque ela está nesse limite aqui, a gente chama isso de limite de placa. Aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho outra. Limite de placa é onde eu formo o vulcão. Os vulcões, nesse caso, não são tão perigosos. Quando a gente vem para cá, ó, oeste da América do Sul, a gente está aqui nos Andes. Todas essas bolinhas vermelhas, não sei se vocês conseguem ver, tudo isso é vulcão. A gente tem uma média de 500 vulcões ativos, hoje, agora, né? Em vários locais da Terra. Todas essas bolinhas vermelhas indicam aqui na minha costa que eu estou com um vulcão. E qual é o vulcão que eu tenho em toda essa borda aqui? Explosivo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, tem um termo chamado o anel do Pacífico, anel de fogo. Então, é isso aqui, ó. Aqui está a borda do Pacífico, tudo isso vermelhinho são vulcões. Então, vejam, né? A tectônica de placas mostra pra gente onde o meu vulcão está. Eu vou ter um tipo de vulcanismo e vai ter um tipo de produto, ou lava ou explosivo. Então, eu achei que era importante mostrar essa figura para a gente associar, né? Às vezes a gente vê uma erupção e associar com a localização geográfica, né, desse vulcão. Sim. E isso é bom até para saber os lugares que vai ter mais lava para ver e tal. E uma pergunta assim para encerrar a parte científica. Tem vulcão que entra em erupção no susto, assim, de repente, ou sempre dá para prever? E como é que você consegue prever que ele vai entrar em erupção? É por causa do tremor? Como é que é? Então, existem alguns métodos que a gente usa para prever erupções. E antes de eu falar dos métodos, assim, é importante entender que é uma previsão, mas ela não tem 100% de certeza. Às vezes você fica monitorando, acha que vai entrar em erupção e ele não entra. E às vezes ele não dá indício nenhum e entra de repente, sabe? Então, um método que é o mais utilizado para previsão são os terremotos. Então, o que acontece? O magma está lá embaixo. O magma começa a subir. Quando ele começa a subir, o terreno, né, a placa onde ele está, começa a sofrer tremores. Então, os terremotos são pequenos tremores. Então, existem aparelhos que se colocam perto de vulcões. Aqueles vulcões lá nos Andes, por exemplo, que é um local que eu sei que vai ter vulcanismo, então eles não, digamos assim, eles não vão gastar em qualquer lugar. Eles colocam em locais que eles acham que vai ter vulcanismo, né? E aí mede os terremotos. Então, os tremores, né, os terremotos, eles vão dando indícios. Então, quanto mais perto da superfície o magma tá, mais tremor ele vai tendo, vai aumentando, né? Então, terremoto, o outro método é medir gás. Então, toda erupção vulcânica libera gás. Os gases que saem, né? Vapor d'água, H2O, sai CO2, dióxido de carbono e sai enxofre, dióxido de enxofre, SO2. Então, são esses gases que saem. Então, se fica medindo aqueles gases. Quanto mais rápido, ou digamos assim, quanto maior a quantidade vai saindo, mais eu sei que o vulcão está prestes a entrar em erupção.
E tem outra coisa que se mede, que é o terreno. É muito comum que quando o magma vai subindo, é, o terreno que estava, dependendo de como ele está, ele vai como se fosse inchando. E aí se mede isso, se vê esse inchaço do vulcão, de baixo, né, do vulcão ali do terreno. E aí, com base nesses métodos, se sabe, ó, esse vulcão que está paradinho aqui, a gente chama quando o vulcão está paradinho, mas pode entrar em erupção, se chama dormente. Existem três tipos: o extinto, o dormente e o ativo. Então, alguns vulcões ficam ali quietinhos, dormindo, né? E se fica medindo isso. Até. Só que, assim, de novo, não é uma ciência exata. Algumas vezes a gente chama isso de exatamente previsão. Então, se prevê que o vulcão vai entrar em erupção, não se sabe muito bem o dia e a hora. Às vezes ele não entra, mas dá para E trabalhar bastante com isso. esse instinto é zero a chance de voltar? Sim. É. Porque um vulcão, vou te dar um exemplo assim, que talvez quem está vendo aqui saiba. O Etna. Então, o vulcão Etna, que fica na Itália, é um vulcão ativo. Só que ele não fica o tempo todo em erupção. Ele entra em erupção, aí para um pouquinho, entra de novo. Por quê? Existe um tempo que se considera para um vulcão ser considerado dormente e extinto. Quando ele passa muito tempo sem erupção nenhuma, ele vai para a categoria de extinto. O que significa? Não tem mais magma embaixo desse vulcão. Então não existe a possibilidade, né, de ele voltar e entrar em erupção de novo. Não sei se o povo que está aqui sabe, mas a gente tem muitas rochas vulcânicas no Brasil. Eu ia E perguntar aí isso. sempre perguntam, né? Tem algum vulcão Sim, que pode entrar em erupção no Brasil? Ou é tudo extinto? que, que pode entrar em erupção, não, são todos extintos, assim. E tem muitas rochas vulcânicas no Brasil, muitas. Então, é só começar a procurar, que eram vulcões antes, né? E hoje em dia já são extintos. Não tem mais magma embaixo daquilo. Então, né, não existe possibilidade. Então, no Brasil não dá para ver nem neve nem lava. Neve algumas vezes, Agora tá dependendo da tendo. região. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Você falou que você viajou por muitos vulcões. Eu queria saber, assim, o tipo de turismo, passeio que você fez no vulcão. Se foi para ver lava, se é trekking para subir vulcão. Me fala, assim, as opções de turismo em vulcão que você fez, que você recomenda até. Então, eu fiz de dois tipos, na verdade. Eu fiz curso de vulcões, curso de vulcanologia. Então, eu vou com um grupo de pesquisadores. Eu fui para o Chile, eu fui para a Itália, para a Argentina. Se juntam, né? E a gente, basicamente, a gente chega perto do vulcão e olha as rochas. Então, existem rochas vulcânicas diferentes. Então, a gente analisa. E existe o outro tipo que eu ia sozinha e fazia turismo. Então, chegava perto do vulcão, dependendo do vulcão, se chega na cratera. Outros vulcões são mais perigosos. Então, eu ficava de longe, né? Fotografava e tudo, mas não podia chegar perto. Porque ou o vulcão era ativo, ou. E tem uma coisa, os vulcões, as pessoas não falam, elas acham, tem um vulcão bonito, eu vou subir. Mas tem toda uma questão de preparo físico, muitas vezes, porque é muito inclinado, e você não pode ir só, tem que ir com guia. E tem que usar equipamento, né? Tem que usar uma série de coisas. Então, basicamente, que tu perguntaste, a gente faz trekking. Trekking até a cratera. Ver lava, ver erupção, ainda está na minha lista de sonhos. Então, por exemplo, eu não conheço Havaí e eu não conheço a Islândia, que é um parque para geólogo e vulcanólogo, né? Eu ainda não conheço. O mais perto que eu cheguei, assim, foi um vulcão que está localizado na Itália. Bem no finalzinho da Itália, esse vulcão se chama Stromboli. E é um vulcão que todo dia entra em erupção. Então, ou são pequenas explosões, ou é lava saindo. E aí eu cheguei perto dele, a gente chega com um bote, muito perto, assim, olha para cima. Mas o resto dos vulcões eu sempre vou para ver morfologia, ver forma, né, assim, e estudar eles, assim. Eu tô Ah, legal. travada ou tu me ouve bem?
a sua voz tá perfeita, a sua imagem tá meio... Tá em tempo real, só que ela tá meio assim, meio aos trancos. Mas Sim. já tá assim há meia hora, então... Não é assim, não. Esses vulcões que você foi muito vulcão no Chile? Que sendo, no Chile tem os vulcões que tem neve e tal. E tem Sim, muito. Eu sim. conheço muito viajante que curte esses vulcões no Chile. Tem o tal lá de. Acho que é o Miscandi. O Chile tem tantos nomes de vulcão, e é um vulcão colado no outro, e a gente se perde, assim, né? Tem um vulcão que eu fui que é muito famoso, que é o Lasca, e tem o Lincacambu, que eu fui em dois. E um é colado no outro, e eu fui em outros que eu já não lembro o nome, que são nomes que tem lá. E tem um vulcão que eu não fui, mas é um vulcão que muita gente vai para fazer trekking, fazer. Quando ele tem neve, as pessoas vão para esquiar, os vulcões são, né, muito utilizados para isso, que é o Vila Rica. Então, o Vila Rica é bastante famoso, assim, e as pessoas vão por causa disso. Esquiar, fazer trekking, subir até a cratera, nesse caso, né? E ver lava, e as pessoas têm que ir para o Havaí, tem que ir para a Islândia, tem que ir para a Espanha agora, né? Que tá tendo. Então, Eu depende. fiz um vídeo, eu vou lançar amanhã no YouTube. Falei, ó, isso foi uma tragédia na Espanha, mas vejam a oportunidade. Se ficar saindo lava, vai ser uma atração turística. Até eu vou lá. Sim. Mas sabe que a Islândia, o vulcão que está em erupção lá, começou a erupção agora esse ano, eles pretendem fazer um parque. Então, eles pretendem colocar um parque para as pessoas irem e a lava ser a atração turística. A Islândia já é uma atração turística por si só, né? Mas eles querem agora fazer um parque para as pessoas, que é como o Havaí. O Havaí é um parque e você consegue acessar as lavas, né? Consegue ver elas, consegue ver uma erupção. É Esse importante. da Pode falar. Islândia, vamos, vamos então falar esse da Islândia, já que você entrou no assunto. Esse vulcão que entrou em erupção em março é Fagradalsfjall, acho que é assim que fala o nome. Olha, os vulcões são impronunciáveis da Islândia. Muito Ele está difícil. 3 meses soltando lava. Tem limite de tempo isso aí? Então, eu vi algumas pessoas já falando de ele ficar em erupção 5 anos, 10 anos, né? Não. Por que que um vulcão fica em erupção durante tanto tempo? Porque tem magma embaixo. Enquanto tem magma embaixo, ele fica. É o caso do Havaí. O Havaí fica em erupção, uma ilha, né, do Havaí fica em erupção por muito tempo, aí para um pouquinho, erupção de novo. Então, é porque tem magma. Então, se quiser ir para a Islândia, próximo ano ou outro ano ainda vai, a gente acha, né, que vai ter essa lava, ainda está saindo lá. E o da Espanha não se sabe ainda. Como está muito novo, né? Começou domingo, a gente não sabe até quando vai essa lava. Então, Ô, Carla, olha, minha mão tá coçando para meter a mão no bolso e ir na Islândia. É um sério eu candidato a ser compartilho. porque, pelo menos nas imagens, é sensacional, é muita lava, meu. E assim, Sim. se parar de sair lava e eu não for, eu vou ficar com muita raiva. É porque é difícil, né? Tem vulcões que, assim, você, por exemplo, se você vai para os Andes, você não sabe quando o vulcão vai entrar em erupção. Se você vai para o Chile, Argentina, você não sabe. Agora, é o diferente. Você compra uma passagem sabendo que vai ter a erupção, você vai ver a lava, né? Então, eu também estou na mesma que tu. Assim, a Islândia está programada, só tem que dar um jeito de ir, né? Passar, melhorar as coisas da pandemia para que a gente possa ver essa lava, porque assim, é a realização de um sonho, né? Também ver essa lava. Me diz uma coisa, eu não sei direito. Você falou que no do Havaí tem parque. Então, assim, dá para você ver de cima a lava. Porque, assim, o vulcão que eu fui na Etiópia, eu tinha que subir o vulcão, tipo, uma meia hora respirando aquele cheiro de enxofre, tinha que até se cobrir assim. E para ver a lava, você tinha que ficar na ponta, assim. Eu tive que dar a mãozinha pro guia e olhar assim. Deu maior medo, porque o chão fica tremendo, assim, para eu conseguir olhar a lava. E nesses, pelo menos da Islândia, como ela escorre, então você pode ver mais de boa, né?
Sim, 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 dá para ficar perto, assim, mais ou menos perto, sabe? Esse que tu foste, teve um aluno nosso do projeto que fez um trabalho sobre esse teu. Esse teu não, né? Esse que tu visitaste. E assim, é um dos mais perigosos. Não pelo vulcão, mas pela associação, pela relação política que existe no país. Então você tem que. Aí depois eu quero até saber como é que foi, né? Porque tu tem que ir com escolta, tu tem que ir com um monte de coisa, né? Para conseguir ver a lava, o lago de lava. Então, no Havaí é mais tranquilo. É que nem o Yellowstone. Yellowstone, não sei se vocês já ouviram falar, fica nos Estados Unidos. É como se, a gente chama isso de caldeira. É como se fosse um grande buraco. E ali dentro é como se fosse a boca do vulcão, né? Só que ela é gigantesca. E o Yellowstone também é um parque. Então você fica perto, né? Fica assim, com uma certa distância e consegue ver. O Havaí é a mesma coisa. Você consegue andar em cima das lavas, né? Então, a Islândia é a mesma coisa. Se você pega um carro, começa a andar na lava que já está resfriada. Eu vi, eu, eu vi o Fica jeito que fica. parecendo Não, não. pedra pome, né? Como? Fica parecendo pedra pomes. Essa lava resfriada é aquela meio cinza preta. Isso. Cinza, preta, às vezes ela tem espaços, como se fossem pequenos espacinhos nela, que aí te lembrou, até tu falaste do Pumice, né? Mas, e aí você pode andar nela, já tá fria, né? Você consegue se movimentar. Essa que tá na Espanha agora, que a gente tá vendo, eu vi hoje um vídeo, quando aquilo tudo resfriar, a gente também vai poder subir, né? Ver, pegar a rocha, ver. Então, é parecido, assim. Eu queria destacar o pessoal que ela falou do Parque Yellowstone. Eu quero muito nesse parque, então quem for para os Estados Unidos e tiver a oportunidade, é sensacional. A quantidade de opções de natureza, de animais, de pedra colorida, é lindo demais esse Yellowstone. E é meio que você pega um carro e vai indo, fica alguns dias lá e vai dando rolê no lugar. E aproveitando o gancho Sim. aí, esse vulcão da Etiópia que eu fui, que é perigoso, porque aquela região é uma área de guerrilha, né? Porque é fronteira com a Uhum. Eritreia e tem uns grupos guerrilheiros lá. Inclusive, vai uns 6 ou 7 anos antes de eu ir, um cara morreu no grupo. Estavam uns guerrilheiros lá, mandaram bala num turista e num guia. Então, lá é com emoção, né? Mas eu queria ir, eu sou doido. Não, Pode. esse tá na minha lista, mas eu ainda não tenho coragem. Eu vou colocar a Islândia na frente, assim. É mais cara, mas é mais segura, pelo menos. É melhor. E falando nisso, pessoal, falando da Etiópia, que está em guerrilha lá e tal, eu vou marcar, mês que vem vai ter uma live para falar desse conflito na Etiópia. Então fiquem ligados. E quem quiser fazer pergunta sobre o vulcão, só clicar aí no ponto de interrogação e no final da live eu vou rodando as perguntas para. Vamos ver agora, professora, fala então agora do um lugar bem lendário que é a cidade Pompeia, na Itália. Para quem não sabe assim, é um lugar que explodiu o vulcão lá, caiu a lava no pessoal e ficou tipo umas estátuas, as pessoas ficaram petrificadas. Eu Sim. quero muito ir para lá. Me conta assim, o que aconteceu lá, o que você sabe desse lugar. Então, o Vesúvio, dos locais assim que eu já fui de vulcão, o Vesúvio foi o que eu fui a passeio, eu não fui a trabalho. Então, o Vesúvio, existem alguns vulcões que têm toda uma estrutura para que você conheça o vulcão. Então, o Vesúvio, ele tem toda a estrutura. Eles fizeram um parque, fizeram como se fosse um caminho, e você sobe até a cratera. Aí você sobe, visita o Vesúvio, depois você desce e vai para Pompeia. Pude ir para Herculano. Herculano e Pompeia, né? Então, o que que acontece? O Vesúvio é um vulcão que fica localizado na Baía de Nápoles. Fica na Itália, pertinho da cidade de Nápoles. E no ano de 79 depois de Cristo, assim, né? Ele entrou em erupção. Perto, então tinha o vulcão. Na base do vulcão existiam duas cidades.
Herculano e Pompeia. Herculano é mais perto ainda, só que a gente só ouve falar em Pompeia, né? Sempre vem na cabeça. Então, esse vulcão, final da tarde, noite, ele entrou em erupção. Então, um pouco parecido com isso daqui, ó. Ele tinha uma grande coluna de erupção, ou uma nuvem muito alta. Então, dessa nuvem caem cinzas vulcânicas. Então, nesse momento que teve a erupção, as pessoas já estavam dormindo. Então, as pessoas sempre, quando imaginam o Vesúvio, né, pensam que como é que foi a morte das pessoas? Elas primeiro morreram asfixiadas e depois é que chegou o material. Então, a cinza vulcânica é uma partícula muito fina, e aí ela entra, né, no sistema e causa asfixia. Então, de toda a cidade, só uma pessoa sobreviveu. Então, foi muita coisa, foi imediato, né? Então, as pessoas morreram asfixiadas e depois tinha o vulcão, aquele material do vulcão desceu a encosta do vulcão e soterrou a cidade de Herculano e Pompeia. Então, esse negócio das estátuas é bem interessante, porque o que aconteceu? As pessoas, Pompeia tem um museu, e aí você consegue ver, você vê os moldes, você vê tudo, né? Pessoas dormindo, cachorro, tudo, né? Você consegue ver tudo do que foi preservado. Mas isso aqui é legal, isso é bem interessante. O que a gente vê são moldes. Então, o que aconteceu? A cinza vulcânica, o material, preencheu a cidade. Com o passar do tempo, a matéria orgânica, né, das pessoas, ela teve decomposição, não tinha mais matéria orgânica e ficou como se fosse um espaço, com um espaço vazio. Depois de muitos anos, 1700 e pouquinho, começaram as escavações. Se acharam algumas estátuas, quadros, coisas assim. E aí começaram a escavar. E aí que começou a história de acharem de fato Pompeia. E é bem interessante isso, porque isso coincide com o início da arqueologia. Então, vulcanologia, né, a ciência dos vulcões, com outra ciência que é a arqueologia, andando juntas ali. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a achar, eles viam esses espaços, aí o que eles fizeram? Vou preencher isso com algum material. Preenchiam como se fosse uma resina, preenchiam os espaços, puxavam aquilo, e aquilo vinha, depois de endurecido, assim, né? Vinha um molde. Então, o que a gente vê é um molde. Porque as pessoas pensam assim, ah, não, eu estou vendo a pessoa petrificada. Não é isso. É um molde que foi feito, né, depois, mas a forma é exatamente de como a pessoa estava no momento que ela foi soterrada. Então, você consegue ver isso em Pompeia e Herculano, né? Tem um museu lá que você consegue acessar. Então Pompeia, o pessoal nem sabia da existência dessa cidade, só depois que escavaram que eles ficaram sabendo. Isso. Então, assim, isso aconteceu em 79. Aí eu não lembro a data exata, mas assim, 1700 e pouquinho que começou a escavação. Então, todo esse tempo não existia, a Pompeia nunca existiu para as pessoas. Então, só a partir disso que aí descobriram que existiu uma cidade e aí começa uma história é como se fosse uma investigação. Você vê a coisa acontecendo, no caso, viram, né, que estava soterrado de material vulcânico e começa a contar a história para trás. Ah, então esse vulcão que está aqui perto entrou em erupção, né? E aí começam a tecer as histórias sobre o que aconteceu ali. Então, Pompeia, Vesúvio, assim, se eu fizer uma lista dos vulcões mais estudados e mais falados, com certeza o Vesúvio está perto ali no topo da lista, porque ele é icônico, né, essa história de Pompeia e ter soterrado uma cidade inteira. E a cidade é grande, você passa o dia inteiro andando pelas ruas, você entra nas casas, tem, por exemplo, tem vários afrescos, né, pinturas na parede, que ela está totalmente preservada. Tudo da casa está preservado. É muito impressionante. Tem que colocar na Então tua lista. Vesúvio e Pompeia. pessoa que vai para a Itália e só vai para Roma não sabe o que está perdendo. Não. Tem que Pompeia. ir descendo. Roma fica mais ou menos no meio, você desce um pouco, tem o Vesúvio, você vai pro finalzinho da botinha da Itália, tem a Sicília. E na Sicília tem o Etna. E perto do Etna tem o Stromboli, que é aquele vulcão que entra em erupção o tempo todo. Então, a Itália realmente é um sonho para quem gosta de vulcões, assim, porque tem muita coisa lá.
E Aí esse tá da no Pompeia Chile, é né? Nápoles. Como? Esse Pompeia, a cidade famosa mais perto é Nápoles. Acho que cortou, Denis. Alô, tá ouvindo? É, assim, Vesúvio fica na Baía de Nápoles, é uma abertura, ele fica em Nápoles. Pompeia fica coladinho na base do vulcão, então fica tudo muito perto. Nápoles, a cidade bem grande, Pompeia e Herculano, ficam todas muito próximas, assim. Show de E bola. fica descendo na Itália, né? Descendo de Roma ali um pouquinho. Só fazer um apêndice aí, ô professora. Lá na Etiópia não é só aquele vulcão Ertaili, não. O negócio mais impressionante de lá é Dalol. Não sei se você já ouviu falar de Dalol. É uma Não. parte do deserto que tem muita atividade vulcânica, enxofre, e o chão ele fica todo vermelho, verde, e fica borbulhando assim, água com enxofre do chão. Depois eu vou te mandar a foto, eu já postei algumas fotos, e assim, é um lugar todo vasto, com chão colorido, verde, vermelho, é surreal. E como não vai quase turista, que o pessoal tem medo por causa que é Sim. perigoso, então meio que é largado. Você vai lá com o pessoal, com os guias, meia dúzia de pessoas, então o lugar tá todo para você explorar, tirar foto, não tem ninguém. O E turismo em você só massa não pode, chegou ainda. e você pode ficar só algumas horas porque é muito quente, é muito calor, você não aguenta, né? Então você vai, fica andando, fica lá umas 2 horas, aprecia tudo e volta. É, E tu consegue sentir o cheiro de enxofre forte ali? lá, Isso é eu vou. importante porque as pessoas pensam assim, vou ficar perto do vulcão, é legal, mas não dá para ficar muito tempo, né? Fica saindo aquele gás, se você não tiver com máscara, deveria, mas muitas pessoas não usam, não dá para ficar. Além de ser muito quente, como tu falaste, tem os gases que tem um cheiro muito forte, né? Então você não consegue ficar ali muito tempo. Esse da LOL dava para ficar de boa, o cheiro era de boa, mas agora o vulcão mesmo subindo lá, o Ertali, começava a dar coceira no céu da boca, é muito desconfortável respirar aquilo mesmo. E vamos então falar aí do Cumbre Vieja, esse vulcão que entrou em erupção aí nesse domingo, entrar em mais detalhes. Qual foram as informações que você pegou dele? A previsão, pelo que eu vi, assim, o alerta começou recente, falando que era alerta abóbora e do nada já entrou em erupção. Então, esse vulcão, essa erupção que teve, ela está localizada no arquipélago das Canárias. E as Canárias têm várias ilhas. Uma dessas ilhas é a ilha de La Palma. E né, nessa La Palma que tem esse vulcão. Então, o arquipélago é monitorado durante muito tempo. Ele vem sendo monitorado. Muito tempo, por muito tempo. E voltando para o que eu tinha falado antes, ficava tendo registro de terremoto. Então, ao longo do tempo, e isso já vem há algum tempo, a quantidade de terremotos foi aumentando e a intensidade foi aumentando também. Se vocês olharem imagens, tem várias bolinhas, assim, vários terremotos. E isso, como eu tinha falado, é um indício de que pode vir a ter erupção. Então, eles. E tem uma coisa muito, que tem que ter um pouco de cuidado para quem mora em perto de vulcão ativo, é que você não pode alarmar a população. Então você vai dando avisos. Tem um aviso verde, tem um amarelo, tem um laranja, porque quando começa a aumentar indo para o vermelho, você tem que evacuar a área. E algumas vezes as pessoas não querem sair da área, não querem sair da sua casa, né? Então eles foram vendo, tá aumentando o terremoto, colocaram no amarelo. Domingo ele entrou em erupção. Então eles passaram, né? Tudo aquilo que eles vinham monitorando realmente deu certo. Aí volta o que eu tinha falado. Às vezes ele não entra em erupção. Acontece nos Andes, acontece muitas vezes. Eles ficam dando alertas, mas ele nunca entra. Dessa vez ele entrou. Então aí começou, né? Teve um estudo de 2001, 99, 2001, que diz que foi um estudo modelamento, foi um estudo de previsão ali, matemático, físico, e eles disseram que se aquele vulcão ali do arquipélago entrasse em erupção,
uma parte desse vulcão ia cair na água, ia ter um colapso, e isso ia gerar um tsunami. E esse tsunami atingiria a costa brasileira aqui. E aí só que assim, esse estudo foi feito em 2001, sem uma série de outros métodos e outras bases que foram sendo desenvolvidas ao longo desses anos. Parece perto, né, 2001, mas veja quanta coisa a gente consegue fazer de ciência em pouco tempo. Imagina em todos esses anos. Então, esse estudo, mesmo, se você ler o trabalho, no próprio trabalho ele diz, existe a possibilidade, mas ela é muito pequena. Então, pegaram esse estudo e transformaram num sensacionalismo de vai ter tsunami, e eu moro em Recife, então começou, né, a história. Vai atingir Recife, vai atingir São Luís, vai atingir Bahia, então foi, foi um desespero, assim. E tem muita gente que tá com medo ainda. Eu não sei como é que tá aí pra ti, se tu tem ouvido coisas, assim, é legal de conversar sobre isso para saber, né, o que que o povo acha, mas não tem estudo, assim, não tem motivo científico para achar. E tem uma outra coisa, vocês mesmos podem ver. Tá tendo os vídeos, se vocês olharem, as lavas que estão saindo são bem tranquilas. Elas estão. Hoje saiu um vídeo de uma lava entrando numa piscina. Não sei se tu viste. Não. Então, tá bem, tem muita coisa. E assim, para gerar um tsunami, teria que ser uma erupção muito grande. E uma grande parte desse edifício vulcânico teria que cair no oceano, que aí geraria, né, essas ondas gigantescas que são os tsunamis. Gigantescas não, né? Dependendo, 10 metros, 20 metros. Voltando ao que você tinha explicado dos dois tipos de erupção, aquela que explode para o alto e aquela que escorre lava, na possibilidade de gerar um tsunami que chegasse no Brasil, tinha que ser aquele primeiro, da explosão, e aí eu não Olha, sei, minhas figuras. esse aí. E aí tinha que ter tipo pedra, eu não sei que tipo de material cair com toda a força no mar e causar uma onda gigante, não é isso? Isso. Aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo parece uma nuvem normal, né? Mas aqui dentro tem rocha. E rocha e muito quente. 700 graus, coisas assim. Então, isso aqui, se fosse uma erupção muito, muito grande, isso aqui teria que ser quilométrico, subiria tudo isso e teria o colapso. E esse colapso seria na água. E aí geraria o tsunami. Se vocês prestarem bem, aí vocês depois, né, pesquisem, vão lá na nossa página, né, no Vulcões Viagens, que a gente fez uma matéria, tem uns vídeos lá. E se vocês olharem, é desse tipo aqui, ó. É derrame. A gente chama isso de derrame ou de lava. Está sendo desse tipo. Então, isso é mais um indício, né, uma evidência muito forte para vocês, para as pessoas ficarem tranquilas, né, que do jeito que eles estão falando, não tem essa possibilidade de ter tsunami, né? Então, é bem se vocês depois procurarem, as pessoas que estão na ilha, que está tendo a erupção, elas se afastam um pouco e elas estão fotografando, porque a lava ela anda bem devagar. Então você consegue se afastar dela rápido. E a gente que está aqui do outro lado, tá todo mundo com muito medo desse tsunami, dessa erupção lá do outro lado, né, na Espanha. Então, essa live aqui que a gente está fazendo é importante até para falar para as pessoas, né? Passar adiante a história do tipo de vulcão, esse tipo de vulcão que está acontecendo não geraria um tsunami. Só se fosse outro tipo, que não é o caso. Não tem esse tipo de vulcão na Espanha. Tem em outros lugares, mas não lá. Então, pessoal, fiquem tranquilos que não é dessa vez que vai ter tsunami no Brasil. Ah, E, aliás, esse vulcão, o pessoal que foi evacuado da área, eles não têm previsão ainda de quanto tempo vai ficar saindo lava, né? Enquanto estiver é, saindo, o povo não pode voltar. Eles estão desabrigados, é isso? é isso. Então eu vi que eles têm uma previsão de evacuar 10 mil pessoas. Acho que agora está em 6 mil. E como a lava anda muito devagar, eles conseguem tirar todo mundo. Tirar os animais, tirar as pessoas, né? Eles vão conseguindo evacuar e vão levando para outros lugares. Às vezes, quando a erupção está ocorrendo, a lava tá indo para uma direção e ela pode mudar de direção. Ela pode ir para outros locais. Então, para onde eles estão levando as pessoas também vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, sabe? Mas, por enquanto, não se tem ideia de quando isso vai parar para
digamos assim, ver como é que vão reconstruir as casas, ver como é que vai ficar a cidade. Então, isso, assim, é como se fosse um risco que as pessoas assumem por morar numa ilha vulcânica, ou perto de um vulcão, no caso, né? É, tem a parte ruim, a parte triste, porque as pessoas vão ficar sem casa e tal. Mas a parte boa é que se continuar saindo lava, em vez de ir para a Islândia, que é mais caro, dá para ir para a Espanha, que é um pouco mais perto, né? E vai ver lava lá escorrendo de um jeito até mais perto. Sim, aí a gente não sabe porque a Islândia ela é muito, ela é como se fosse uma escola, a Islândia e o Havaí. Nas Canárias ainda é um outro tipo, porque as Canárias teve muitos vulcões, teve erupção, né? São ilhas vulcânicas, mas já fazia algum tempo, já tinha um certo tempo. Então agora vai todos os pesquisadores, todo mundo correr para estudar as Canárias, correr para estudar La Palma, e a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Se vai fazer um parque, se vai demorar muito tempo, a gente ainda não sabe muito bem, né, como é que isso vai. Mas com certeza é mais barato. É que nem tu falaste, é ruim porque a gente tenta atender evacuação, mas assim, primeiro, a gente pode ficar tranquilo porque está do outro lado, não vai ter tsunami, né? A probabilidade é muito baixa. E tem essa outra coisa do turismo vulcânico, assim, né? Por exemplo, a Islândia, nos vulcões que tem erupção, não existe habitação perto. Então, eles não têm esse problema de evacuação. O Havaí, algumas vezes acontece no Havaí, a lava vai para um lado e tem casas, ela também atinge. Mas as pessoas que moram no Havaí já estão acostumadas com isso, elas já têm toda uma política de evacuação muito rápida. Coisa que nas Canárias não estava tendo, porque não estava tendo erupção. Então, e agora eles vão trabalhar para isso, para estabelecer um método mais rápido, sabe? Mais fácil de levar as pessoas e colocar em outra ilha, colocar em outra região. Show de bola. Professora, nós estamos chegando no final da live, então vou lançar as perguntas da galera aqui e vamos ver, é debate pronto. Vamos ver a primeira pergunta aqui, que a Fabiana mandou. Em Veneza tem vulcão também? Não conheço. A Veneza tá, se você pegar a Itália, a Veneza tá pro outro lado, né? Então, Noroeste. sim. Então ali não tem. Os vulcões mais conhecidos, existem vulcões antigos na Itália, um pouco mais antigos, que aí seria pro lado noroeste, seria pro outro lado. Mas Veneza eu não conheço. Os vulcões mais ativos, os vulcões ativos da Itália fica pro sudoeste, lá para Isso, Calábria, para Nápoles. Veneza isso, é lá pro nordeste, lá não isso, tem. Vamos isso. para a próxima pergunta. Esses vulcões extintos do Brasil, eles foram mapeados? Tem algum clássico assim que possa mencionar? Porque aí volta a primeira coisa que eu falei. A gente pensa num vulcão, vou mostrar minha figura de novo. A gente pensa num vulcão assim, ó, cônico, né? Ou nesse caso também, bem cônico. No Brasil, existe vulcões que são de outro tipo. Então depois vocês pesquisam. Se vocês viajarem por São Paulo, Santa Catarina tem um local chamado Serra do Rio do Rastro, que é muito famosa. Quando você vai na estrada, é como se fosse grandes paredões. Tudo aquele paredão é rocha vulcânica. Então, Rio Grande do Sul, metade do Rio Grande do Sul é só rocha vulcânica. Aí vou dar um exemplo mais perto se tem gente de Pernambuco aqui, um pouco mais perto. Fernando de Noronha, a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, é uma ilha vulcânica. Então a gente não tem só ilha vulcânica, por exemplo, na Islândia, nas Canárias. A gente tem aqui pertinho, né? E sobre o mapeamento, eles foram mapeados, eles estão sendo, né? Então existem vários geólogos, vulcanólogos que trabalham com isso, trabalham com esse vulcanismo. Porque assim, esse vulcão que está em erupção no Cumbre Vieja, uma hora essa lava vai esfriar.
E quando ela esfria, ela vira rocha. Então, a rocha que tem nesses outros lugares é muito parecida com as rochas que a gente tem aqui. Então, você consegue também estudar vulcões no Brasil, mesmo que a gente não tenha vulcanismo ativo. Então, muitos geólogos estão, né, nessa área, trabalhando com vulcanismo antigo. E é importante, porque se a gente estuda o vulcanismo antigo, o vulcanismo antigo é uma pista do que aconteceu. A gente conta uma história do que aconteceu. Então, existe, né, só para esses vulcões extintos, existe muita gente, assim, trabalhando, né, com esse tipo de rocha, em várias universidades no Brasil. E a lava, quando ela seca e vira rocha, se não me engano, ela é fértil, né, para nascer planta e tal. Sim, a gente diz que por que que as pessoas moram do lado de um vulcão, né? Elas sabem o perigo, aquilo pode entrar em erupção, mas elas insistem em morar. Porque morar perto de um vulcão, o solo é mais fértil. Quando tem aquela explosão, ela é como se ela quebrasse a rocha. Ela deixa tudo muito fininho e aí o solo tem muito mais elementos químicos, mais minerais. E esses minerais deixam o solo mais fértil. Então, você já deve ter ouvido falar da terra roxa. Então, terra roxa, que é muito fértil. A terra roxa tem a ver. Então, terra roxa, ela está associada a um tipo de vulcão, que é um vulcão que tem uma rocha vulcânica mais preta. Então, tem outros vulcões que têm outras rochas de outras cores, assim. Então, é por isso, né, que a gente tem as pessoas. É como se fosse assim, as pessoas lidam com as consequências de morar perto. Tem o bom e o ruim, né? É o custo-benefício. Vamos ver se tem mais É. perguntas aqui. Tá. Alguém falou aqui, ó, falou que só conhece o Rio Grande do Norte. Então, ó, no Rio Grande do Norte tem uma feição de rocha vulcânica que chama Pico do Cabugi. Pico do Cabugi é uma feição, é como se fosse um resquício de um vulcão. Então, perguntado dos locais, a gente tem vulcânica em muitas partes do Brasil. Na Amazônia tem muito vulcão assim, rocha vulcânica. O Onde tem Rio de Janeiro, São Paulo. Gessé Júnior falou, professora top. Ele é seu Os aluno? meus alunos estão aqui, sim, são os alunos do projeto, eles estão por aqui assistindo a gente. Depois leva uma maçã para a professora. Vamos com a última pergunta agora. Ah, essa pergunta é boa, viu? A Pérsia perguntou: qual é mais perigoso? Vulcões, creio, do fundo do mar? Eu não sei se eles provocam tsunami, ou vulcões terrestres. É uma dúvida que tem. Tem os vulcões no fundo do mar, né? Eles Tem. chegam a provocar tsunami assim ou não? Eles são inofensivos? Se a gente compara o que gera mais tsunami? O principal, quando a gente pensa na explicação, movimentação de placas. Então, vou pegar minha figurinha de novo. Vamos voltar para cá. Isso é uma placa, isso é outra placa. Quando o limite das placas se movimenta, e essa movimentação é no meio do oceano, no meio da placa do oceano, essa movimentação pode gerar. Eu tenho água em cima, muito, né? 4 quilômetros de água, dependendo do oceano. Quando ela movimenta, isso gera uma onda que vai se arrastando, né, até encontrar uma costa. Então, alguns vulcões, se você tem uma erupção no fundo do mar, é mais difícil de gerar ela até escreveu aí um maremoto, né? O que é um maremoto? É como se fosse um sinônimo de tsunami, né? Para relacionar com o mar. Então, eu não sei se ela perguntou de tsunami ou de vulcão. Qual é o vulcão mais perigoso? Foi isso? Ela perguntou se é mais perigoso o vulcão na água, embaixo d'água, que pode provocar maremoto, tsunami, ou se é mais perigoso o vulcão na terra, que cobre as pessoas de lava. É isso que ela... Não, não, O vulcão dentro da água é muito mais inofensivo.
Por quê? Porque você tem muita água em cima para não deixar aquilo explodir. É diferente de um vulcão que está na Terra. Não tem nada em cima, só tem atmosfera. Então a lava é liberada e ela já encontra, né, a atmosfera, que é muito mais. Como é que eu vou dizer? Se eu comparo a água com a atmosfera, a água é muito mais. Tem um choque muito abrupto e gera uma explosão. Só que a explosão é como se fosse assim: a explosão tem que vencer muita água. Quando está na Terra, não tem que vencer nada, já sai na atmosfera. Então, se comparar assim, quem é pior, quem é mais destrutivo, os vulcões na Terra, com certeza. São mais do que os marinhos, né? Os que estão no fundo do mar. Professora, deixa eu fazer uma conclusão meio de leigo. Você me confirma se é mais ou menos isso, até é bom o pessoal entender. Então, essas placas tectônicas, assim, bem leigo, a gente está em cima de um monte de rocha boiando na lava. É... Pô, parecido. Então, assim, deixa eu... Essas placas é rocha, né? Como você falou. E isso está em cima do manto. Então, é placa em cima do manto. Aí o manto é dividido, né? Tem várias camadas. Mas é como se fosse placa, rocha, é rígido, é sólido, em cima de uma parte do manto que, veja bem, a gente costuma chamar isso de plástico. Não é líquido como a água, como a lava que a gente vê, é um plástico. É um material pastoso. Então, é sólido em cima de um material pastoso. E esse sólido desliza, que é a tectônica de placas, esse deslizamento em cima de um manto que é mais pastoso. Então, é exatamente isso que você falou, assim. E que é a teoria da tectônica de placas, né? Que aí a gente tem os vulcões que são gerados, aí tudo vem da tectônica de placas do magma, digamos assim. Show de bola. Antes de pedir o encerramento para você, eu queria avisar o pessoal que quem quiser reassistir ou ouvir essa live, eu vou deixar gravada aqui no Instagram. Eu vou postar no meu canal do YouTube na semana que vem. Escreve Netuno Balboa no YouTube, você vai achar meu canal. E também vou postar nos podcasts. Então, todas as plataformas de podcast vai ter o áudio dessa live. Inclusive o Spotify, quem tem Spotify, escreve Netuno Balboa, tem as lives. E aí, semana que vem também vou postar essa live. Aí, se você não tiver tempo para assistir, você deixa rodando o áudio lá no Spotify e fica fazendo outras coisas e tal, e vai ouvindo. Ô, professora, suas conclusões, últimas palavras aí na live, pode fazer o jabá se quiser, o tempo é seu agora. Então, eu queria primeiro te agradecer, foi muito bom assim quando eu vi teu convite, porque casou muito com a nossa ideia de tentar falar de vulcões sem ser para o meio acadêmico. Então, é muito fácil falar de rocha vulcânica, de vulcanologia, de ciência dos vulcões, para quem faz geologia. E para quem não faz, como é que a sociedade entende vulcanologia? Como é que a sociedade entende que uma coisa que está acontecendo na Itália, na Espanha, o que isso tem a ver? Porque a gente meio que se acostuma. Brasil não tem nada. Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, não tem muitos, né? Não tem tufão, não tem nada desse tipo de coisa. E aí a gente meio que não estuda, não é muito próximo. E a minha ideia é levar cada vez mais para as pessoas entenderem, até quando você vê uma imagem de um vulcão, entender um pouco por que se forma esse vulcão. Que o magma tem a ver com isso? Então, essa foi a minha ideia. E o Instagram que a gente tem, que chama Vulcões e Viagens, ele é isso. É exatamente a gente tentar levar informação, assim, de beleza de vulcões, mas também o informativo, para as pessoas entenderem cada vez mais, né, essa história de por que estudar vulcões, por que entender sobre vulcões. Então, eu te agradeço por esse espaço, né, que tu conseguiu abrir para mim. E convidar quem está aqui, para quem não conhece, né, ir lá no Vulcões e Viagens, que a gente falou sobre o tsunami, a gente falou sobre o Krakatoa, sobre esses vulcões da Islândia, impronunciáveis os nomes. A gente falou sobre vários vulcões e a gente vai continuar postando, né, informação técnica, mas também, assim, mais informativa, né, para as pessoas. Então, acho que é isso. Acho que essa era a ideia do projeto e de
está aqui, né, para divulgar isso cada vez mais. Tanto de vulcões quanto de viagens, porque a gente une as duas coisas, que é ótimo, né? Então, muito obrigada, Sim. Denis. Obrigado você. E só uma última conclusão que eu queria falar. Tem o pessoal que fala, ai, que horrível, vulcão, tenho medo. Assim, não é para a gente ver como uma coisa ruim o vulcão. Porque o vulcão, ele foi responsável pela formação de várias paisagens, pela formação da vida. Uhum. Ele representa a grandeza da natureza. A grandeza da natureza, vulcão, o maremoto, o próprio mar, a gente tem que admirar e respeitar. Respeitar é tomar cuidado porque é perigoso, Sim. porque nós somos muito pequenos perto dessa grandeza. Mas o principal é admirar e contemplar, porque é um fenômeno lindo, melhor do que qualquer coisa artificial de qualquer filme mega conceituado ou música mega conceituada. Isso é legal, é bonito, só que comparado à obra da natureza, ela está um patamar acima, pelo menos na minha visão. E é Sim. isso, galera. Não fiquem com raiva do vulcão. Ele estava aqui antes da gente e ele é benéfico para o planeta. Só tem que tomar cuidado, Sim. né? Sair Não fora tentem quando. chegar perto, da cratera, não. Tem que ver se é seguro subir. Tem muitos vulcões ativos que você sobe até a cratera, mas tem que ter na cabeça que ele é ativo. Ele pode entrar em erupção a qualquer momento. Então, vão com esses cuidados. E é muito legal isso que tu falaste, porque a geologia é uma ciência que engloba tudo. Só que assim, a geologia ela leva muito tempo para as coisas acontecer. Os processos na Terra demoram muito. Vulcão é uma das únicas coisas, tem duas, terremoto e vulcão. São as duas coisas que você presencia. Então, se você sente o terremoto, se você vê uma erupção. Então, é isso, né? Respeitar, entender, tentar entender um pouco o processo, porque formou, e viajar para os vulcões, porque é melhor do que a gente falar aqui, a gente vê. Mesmo que o vulcão não esteja em erupção, você vê um vulcão, é muito. Tu que viste o Lago de Lava, é, assim, é muito impressionante. Assim, é um tipo de imagem que você não esquece. E fazendo analogia, é da natureza igual o leão. O leão é mó bonito, só não põe a mãozinha lá perto. Sim. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal, que Obrigada, assistiu a Denis. live. Semana que vem teremos uma live sobre as Maldivas, aquele lugar paradisíaco. Obrigado a todos essa volta das lives. Uma boa noite. A live vai ficar gravada. Boa noite a todos. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.